E você vai apontar aos filhos do Persistiu com o Grande Pastor, que eles peguem para você gordura líquida de oliveira, clara, percutida, para a iluminação, para fazer subir uma chama continuamente. Lembrar aqui, né, que persistiu com o grande pastor é a tradução de Israel. Então, por exemplo, quando a Bíblia cita, né, aqueles que se dizem de Israel, mas que não são de Israel, é, faz sentido, tem um encaixe melhor. O versículo faz mais sentido, porque aqueles que se dizem persistirem com o grande pastor, quem é o grande pastor hoje? Cristo. Aqueles que se dizem persistirem com o grande pastor, mas não persistem com o grande pastor, né. Então, ter traduzido Israel como persistiu o grande pastor, teve vários outros encaixes e acrescentação de de informação nos versículos por essa questão, tá. Eles tomaram uma dimensão maior pela tradução. Eles pegam gordura líquida de oliveira, clara, percutida no sentido de bater, que eles ficam batendo na até para a iluminação, para fazer subir uma chama continuamente. Agora, isso aqui tem uma aplicação muito interessante aqui. Isso aqui é a mecânica da oração, tá, também, né. Porque aquela chama do fogo, aquilo que sobe, que tem a ver com a ascensão, que é o fogo do sacrifício que sobe ao céu. Hã, então, aqui é feito no Espírito Santo, que também é um outro símbolo do da inspiração pura, né, que é outro símbolo do óleo, né, de passar com o óleo, porque, por exemplo, o fato de Cristo se chamar Messias, né, ou na tradução, que eu chamo de humão, o fato dele se chamar de humão, eh, ele passa o óleo, que é ele que dá o óleo sendo o Espírito Santo, a inspiração pura, ele passa aquilo e é através da e aquilo que alimenta a nossa chama hoje. Por isso que, fazer oração fora de Cristo não é fazer oração, porque você não vai ter aquela mesma intimidade diante do salvação, inclusive você não vai ter, né, porque ele é a mão e o o combustível é o Espírito, a inspiração pura, né, e aquela chama que sobe à salvação e dá aquele cheiro de alívio, que eu vou explicar mais adiante, é em Cristo. Então, qualquer outra oração é em vão. Na tenda do momento. Tá, tenda do momento. Aqui, ó, nos lugares tá tenda da congregação e tenda do encontro. Mas essa palavra é de fato a palavra momento. Em todas as traduções ela vai estar congregação, reunião ou alguma coisa assim. E por que que é momento? Porque a tenda do momento do Salvador Pai na terra, a tenda do momento dele foi o salvação filho, Jesus, tá. Então ele foi a grande tenda do momento. E nós vemos isso ao decorrer da Bíblia, tem sempre um homem que é mais próximo do Salvador do que todos. Por exemplo, aqui é Moisés. Mais adiante nós vamos ver que tiveram outros homens que tiveram uma grande intimidade diante da salvação. Então, ao meu ver, tenda do momento leva para esse sentido. E também eu acho que tenda do momento, tem um encaixe com aquela questão de quando você sente oração e você sente aquela presença, que eu falo da completude, aquela alegria no coração, naquele momento você está sendo uma tenda dele. E até porque tenda é uma forma bastante simples, né. Não é um tabernáculo, uma coisa chique, não, é simplesmente uma tenda, tá. Então, o salvação, ele é mais simples do que o vocabulário e os especialistas aí dão a entender, tá. O texto, as traduções tradicionais estarem de uma forma com um palavreado tão intenso e difícil de entender, fica parecendo que ele é todo alguém chique, assim, pá. Mas não, lembra de como foi Jesus salvação na terra, né, uma pessoa simples, conversava com as pessoas, puxava assunto, era um cara alegrão. Mas é porque presença dá alegria, né. Então a forma que Cristo é vendido em muitos lugares não condiz. Então bom, continuar aqui. Na tenda do momento, de fora do rompedor que está sobre o testemunho. O rompedor, vou lembrar aqui que é o véu, tá? A raiz da palavra véu é rompedor. E é interessante, porque no Novo Testamento é aquilo que rompe. É quando dizem, ah, o véu se rompeu. É o rompedor se rompeu, porque é essa a palavra que é usada para ele, tanto para romper em um sentido, quanto
o rompedor ser o objeto. Então, o rompedor rompeu. Então, desde aqui, para os entendidos, eles sabiam que aquele véu um dia ia se romper. E ao traduzir isso como véu, tá bom, nós temos uma noção de que, ah, tá, era um véu, uma cortina ali, o que for, no meio do templo. Mas perde-se o sentido de que isso aqui está dizendo que isso um dia vai se romper. Então, por isso que é melhor chamar de rompedor, porque demonstra que eles já sabiam que aquilo um dia ia romper. Foi falado desde o começo, quando esse véu foi instruído, o fato disso se chamar rompedor. De fora do rompedor que está sobre o testemunho. O grande monte e os filhos dele vão arrumar ela desde o anoitecer até o amanhecer diante da face do salvação. Isso vai ser uma regra pelas épocas, para as gerações deles, da parte dos filhos do persistiu com o grande pastor. E é isso mesmo. Quem persiste com o grande pastor, né, arruma a vela que mantém a chama do salvação do Salvador acesa, tá? Por muitos anos já esse tem sido o meu intuito, né? Todo dia eu tento manter essa chama desse bom trabalho aceso, né? Hoje em dia o meu foco é mais virado para isso aqui que eu tenho feito, né? E é interessante porque, ó, o grande monte e os filhos dele vão arrumar ela desde o anoitecer até o amanhecer diante da face do salvação. O grande monte do Novo Testamento é Jesus salvação, tá? Vamos lembrar aqui que anteriormente, o Salvador Deus falou para o Moisés, o tirado, que ele seria como o Salvador na terra, Deus, e o irmão dele seria como o borbulhador, né? O profeta, né? Que está nas traduções tradicionais. Então, aqui, nessa simbologia, é o seguinte: o Moisés é o Salvador Deus, o grande monte, Arão, é o salvação filho. E os filhos dele são, né, nós que comemos do corpo dele, do pão dele. Então, nós arrumamos isso, né, essa chama, nós mantemos essa chama acesa diante do salvação pelas épocas, pelas gerações, da parte dos filhos do persistiu com o grande pastor. Agora, essas gerações não são necessariamente gerações sanguíneas, tá? Por exemplo, de quem você se aproxima da palavra, ele é como se fosse uma pessoa que te gerou, tá? Então, é nesse sentido também. Até porque o próprio Cristo, quando ele fala da questão familiar, por exemplo, quando a mãe dele chega à porta do local e eles falam para ele, né? Ah, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele vira e fala: "Ah, minhas mãe quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São esses que fazem a vontade do Salvador". Então, nós vemos que ele faz essa ele cria ele demonstra, né, essa separação entre o que é gerado pela carne e o gerado pela inspiração. Em outros lugares também, quando ele fala que aquele que não deixar pai, mãe e filhos, né, não é digno dele, e tem vários lugares que ele fala contra a idolatria à família. Mas é nesse sentido, não é apenas os filhos sanguíneos, é os filhos gerados pela inspiração. Por exemplo, se um dia tiver alguém que acabe, eh, buscando mais desse conteúdo, assim, ele foi gerado por esse conteúdo, então, de uma forma indireta, filho da salvação, filho através desse trabalho, então é nesse sentido, tá. Da parte dos filhos do persistiu com o grande pastor. Lembrando que o persistiu com o grande pastor, né, também que sendo o Cristo do Novo Testamento, e o grande monte sendo salvação filho, na nos exemplos, né, funciona dessa forma. Êxodo 28. E você, aproxime de você o grande monte, seu irmão, e os filhos dele com ele, do meio dos filhos do persistiu com o grande pastor, para operar purificação para mim. Agora aqui, eu estava usando purificar, tá? Mas purificar é a base da palavra espírito, né, que eu falo puro, então quando você faz algo puro, você purifica. Só que no hebraico tinha uma palavra que era como firmar, operar. E no grego, esse usado a base da palavra de ser sacerdote, ou fazer ofício de sacerdote, ou agir como sacerdote,
era usado uma questão de purificação. E faz sentido. Então eu estava traduzindo como purificador. Por quê? Porque essa é a função. Eu puxava do grego o contexto de purificação. Então, por conta de como, sacerdotes e padres e esses todos têm essa função ao decorrer das eras, de que o foco deles é purificar a pessoa de alguma forma, mas não era fiel o suficiente à raiz do hebraico. Então, ao invés de usar purificar ou apenas operar, porque ia ficar simplesmente estranho, ia parecer que, por conta de ter tanto sangue e parte animal e essa coisa toda, ia ficar parecendo uma mesa cirurgião, tá. Então, eu uni os 2 significados, o significado do hebraico e o significado do grego, e eu coloquei eles num contexto só. Então eu não chamo nem mais de purificar e nem mais de operar, eu chamo de operar purificação, e faz sentido. É uma mescla do que o hebraico dá e o grego dá. Porque sem essa mescla ia faltar muita precisão nesse termo. O grande monte, o voluntário e o Ele é meu pai. O grande pastor ajudou e o Ilha de Palmeira, filhos do grande monte. E você vai fazer roupas puras para o grande monte, seu irmão, para valor e para distinção. Tá, roupas puras. Essa aqui é a palavra santo, tá? Em muitos lugares vai estar, você vai fazer roupa santa, coisa assim. Vou até confirmar aqui. Até porque se eu tiver errado, eu já me corrijo diante de vocês aqui. Sagradas, tá, em uma tá sagradas, na outra tá sagradas, sagrado, tá tudo sagrado. Só que sagrado e santo é a mesma palavra, eles colocam de as traduções tradicionais colocam de um jeito qualquer, tipo: "Ah, aqui eu quero pôr sagrado, aqui eu quero pôr santo", e tem lugar que até usa-se o verbo purificar, que é o que eu acabo usando, tá. "E você vai fazer roupas puras para o grande monte, seu irmão, para valor e para distinção". O que que seria fazer roupa pura, né, para valor e para distinção? No hoje seria o contexto de chamar de banhar no sangue de Jesus, tá. Você se purifica quando você se banha no sangue de Jesus, que é aque no sangue de salvação, que é como que eu posso explicar isso? Que é aquele momento de que você reconhece o seu erro, alguma coisa que você fez, e você coloca aquilo em oração, e você pede perdão ao Salvador, você pede para ele dar por você, deixar aquilo passar, sabe? E você toma aquela alegria no coração e aquela coisa toda. É assim que você torna a sua roupa pura. Porque do ponto de vista, pelo que eu percebi do livro, nós vestimos esse corpo, a pele, ela é a nossa roupa. Nós não somos essa pele. Nós estamos vestindo essa pele. Então, quando você vê algo assim, de roupa e coisa assim, é nesse sentido. É interessante, porque tem lugar que a palavra roupa, ela é usada como engano, né? Que é como se aquilo tivesse, a gente tivesse sendo, esse fosse o nosso disfarce, né? Eu não sei se é essa que é usada aqui especificamente, mas tem lugar que a base da palavra roupa, ela é usada como se fosse disfarce. É que esse é o nosso disfarce. Mas eu não lembro se é essa. Tem mais de uma palavra para essa questão de roupa, para valor e para distinção. Em muitos lugares aqui vai estar honra, tá? Aqui, ó, em um aqui tá glória e ornamento, dignidade e honra, mas é distinção, porque é para fazer distinção de quem não é um operador de purificação, um sacerdote. Então, é literalmente a palavra distinção, tá. Aqui, ó, tem lugar que tá dignidade, tem lugar que tá ornamento, ó. Aqui, dignidade também, ornamento, mas é distinção. É que é para as pessoas saberem quem é um operador de purificação e quem é e quem não é, tá. Então, eh, né, e valor aqui, na maioria dos lugares, vai estar como honra. Aqui, ó, tem uma tradução aqui que usa glória. Tem outra aqui que usa honra, tem outra que usa honra aí ó, metade está como honra e metade está como glória. E por que que é valor? Porque valor é algo avaliado, né. É preciso avaliar para algo ter valor, senão fica muito, sem que é para dar valor a ele. Você dá valor a algo que está avaliado. E eu sinto que a palavra honra e a palavra glória, elas não têm a mesma coisa. E a palavra glória aqui é completamente errada, porque
ela é usada em outro contexto com outra palavra que é muito próximo à palavra brilho, tá. Então, às vezes eu acho que as traduções tradicionais: "Ah, não sabemos exatamente o que é isso". Ah, joga qualquer coisa aí. Tem coisa que eu falo, assim, que nossa, tem coisa que eu olho, assim, e falo assim: "Mano, jogaram qualquer coisa aqui, o tradutor jogou qualquer coisa". E você vai falar a todos os sábios de coração. Aqui, sábios de coração. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando nós vamos mais adiante, em Provérbios, nós vemos que o texto, né, que quem escreveu Provérbios foi a maioria deles foi Salomão, né. Quando Salomão escreveu Provérbios, nós vemos lá no que a palavra sábia, ela é muito utilizada como Cristo. Então tem lugares, tem trechos de Provérbios que ele usa sabedoria, que você se você coloca sabedoria, você leva a sabedoria no sentido dela, você fala assim: "Pô, mas isso aqui tá parecendo outra coisa". E quando eu comecei porque eu brinco com as palavras, né, eu brinco para ver como que tem os encaixes, né. Tá escrito lá: "A sabedoria grita dos portões". Aí tem um lugar no Novo Testamento que eu vi que falou assim: "Nossa, tem um lugar no Novo Testamento que dos portais, né". Tem um lugar no Novo Testamento que diz que Jesus gritava dos popais, né, dos portais, popais, dos portais, né, eh, para as pessoas se chegarem a ele. Então, ao meu ver, aqui, nesse sentido, você vai falar a todos os sábios de coração, é as pessoas que têm o salvação no coração, tá? Esse é o meu ver, porque em outros lugares, como Provérbios, ele faz esse encaixe com o salvação do Novo Testamento, né. Quando nós chegarmos lá, eu vou apontar. Eu vou falar assim: "Ó, isso aqui tá mais para o salvação Jesus do que para sabedoria, tá?". Então, né. Eu vou até confirmar como que está nas traduções tradicionais aqui, ó. Sábios de coração, o outro aqui tá homens capazes. Nossa, capazes não, talentosos e hábeis. É, ó, sábio de coração, né. É o aqui, ó, os quais eu enchi com inspiração da sabedoria. Lembrando que inspiração é a palavra espírito, olha lá, tem lugares aqui espírito, sabedoria. Se você tem inspiração de sabedoria, você é sábio de coração, porque você tem, né, então aqui nós vemos a inspiração, espírito, sabedoria, né, o espírito da sabedoria, o que que é a sabedoria? Sábio de coração. Então o que eu acabei de falar, essa tradução de sábio de coração aqui, ela tem um encaixe muito melhor do que essas traduções tradicionais, na minha opinião. E eles vão fazer as roupas do grande monte, para purificar ele, para operar purificação para mim. E estas são as roupas que eles vão fazer. Uma bolsa peitoral. Em muitos lugares aqui, vocês vão ter apenas peitoral. Só que em peitoral fica parecendo que é uma armadura, uma coisa toda assim, né, nossa, o cara é um cavalheiro, sei lá, da Idade Média, né, num peitoral, assim. Não, é uma bolsa, um negócio feito de pano, tá. E por que bolsa peitoral? Porque é o que guarda as pedrinhas, né, que eles falam, que eu não sei se é exatamente pedrinha, mas tem uma palavra para nome isso. Então é um negócio de pano que tem bolsinha, né. Quando eu vi isso, eu até pensei em chamar eu até pensei em chamar de tipo, camisa com bolso, sabe, um tipo camisa polo, quase me passou pela cabeça, eu até sorri na hora, eu falei assim: "Ah, isso aqui é uma camisa polo que ele tá colocando na galera aqui", né. Mas não, bolsa peitoral, tá. E um colete base. Esse colete base, ele suporta o bolsa peitoral. É por isso que ele se chama colete base. Ele é um colete e ele é a base que suporta o bolsa peitoral. Por isso. E uma túnica de cima e uma túnica de baixo quadriculada. Tá? São duas túnicas que eles vestem, uma túnica de cima e uma túnica de baixo. E agora eu tô curioso para ver como que está nas traduções tradicionais. Um manto e uma túnica bordada. Tá? Mas uma das túnicas é a mesma coisa, só que uma fica por cima e a outra fica por baixo. A túnica de baixo fica em contato com a pele e a túnica de cima fica em cima da túnica de baixo, tá. Então, assim, isso perde e a base dessa palavra tem a ver com algo estar acima, né. Então, ao usar manta, fica parecendo que, né, que é uma capa de super-homem, alguma coisa assim que eu não, né. Túnica bordada até tudo bem, mas eu acho que usando túnica bordada
perde-se o fato de que é uma por cima e a outra por baixo. Um turbante e um cinto. Eles vão fazer roupas puras para o grande monte, seu irmão, e para os filhos dele, para operar purificação para mim. E eles vão pegar o ouro e o azul céu e a púrpura e o verme do vermelho escarlate e o linho branco. Tá, aquele verme do vermelho escarlate é o que eu falo, que tem duas cores vermelho na Bíblia. Uma é o verme do vermelho escarlate, que é a partir de um vermezinho que eles usam, que usa-se para fazer, que o vermezinho morre, os bichinhos comem o corpo dele, que eu falo que tem uma ligação muito legal com Jesus, salvação, porque acontece o mesmo, né? Ele morre, nós vivemos do corpo dele, que ele fala que é a palavra, né? Nós comermos a palavra, até por isso que é importante, né? Que eu falo, né? A Bíblia é um livro para ser copiado e não apenas lido, porque há muita informação muito condensada. E aquele gesto de você estar de cabeça dobrada e escrevendo e tendo todo um capricho, aquilo vai ajudar você a entrar naquele momento de oração, de forma espontânea, de forma inspirada, né? Então copie a Bíblia. Se você não confia na minha tradução, pegue uma tradução que você confie, mas copie a Bíblia, porque é uma experiência muito à parte. É sobrenatural copiar a Bíblia quietinho no seu canto em espírito de oração, tá? Em inspiração de oração, com oração inspirada. É outra experiência. E eles vão fazer o colete base de ouro, de azul céu e púrpura, e verme do vermelho escarlate, e linho branco retorcido. Trabalho de calculador. Aqui eu poderia ter colocado planejista, é, tinha várias coisas que eu poderia ter colocado aqui, mas a base da palavra é contar. Se eu tivesse colocado contador, ia se confundir com a profissão de hoje. Até porque tem muito contador hoje que é, de fato, judeu, tá? E esse aqui é o povo judeu. Então eu não quis tirar essa questão, esse foco, por conta do por conta disso. Então, ao invés de chamar de contador, porque a base, o verbo mesmo é contar, eu usei calculador, tá? Ele vai ter 2 flancos conectados nas 2 extremidades dele, e ele vai ser conectado. E a faixa calculada da fixação de base dele, que está nele, conforme o trabalho dele, vai ser da mesma peça dele: ouro, azul e púrpura, e verme do vermelho escarlate e linho branco retorcido. E você vai pegar 2 pedras da fama. Pedras da fama é ônix, tá? Por que eu chamo de pedra da fama e não ônix? Porque é mais importante você saber que pedra da fama, porque essa é acima das outras pedras, pela forma que o texto mostra isso, né. E a gente fala, né, o nome de Deus é acima de todo nome, né, só que eu traduzo a palavra nome como a palavra fama, porque eles usavam a palavra fama, a forma que eles usavam a palavra nome é como nós usamos a palavra fama. Então, nome não é para a palavra nome não é nem para estar na Bíblia, porque não é da mesma forma que nós usamos. A palavra O contexto de nome deles é como se fosse o nosso contexto de reputação. Reputação, apelido, é sempre uma palavra do dia a dia que as pessoas entendem, né. Então, é por isso. E a base da palavra é fama, ela tem simplesmente uma coisinha, assim, a mais que mostra que é um objeto. E vai gravar nelas as famas dos filhos do persistiu com o grande pastor. 6 das famas deles na primeira pedra, e as famas dos 6 que sobrarem na segunda pedra, conforme os nascimentos deles. Com trabalho de gravador de pedra, de gravações de selo, você vai gravar as 2 pedras com as famas dos filhos do persistiu com o grande pastor. Você vai fazer elas cercadas com encaixes de ouro. É aquilo que eu falei, o ouro ele não é apenas um material nobre, ele tem uma ligação, uma questão muito próxima a algo puro, tá. O ouro tem uma ligação forte com algo puro, a prata com algo tem a ver com sangue, com redenção, e o cobre, né, que as traduções traduzem de forma incorreta como bronze,
O cobre tem ligação à retidão, a retificar, a fazer algo tornar-se reto, julgamento, coisa assim. E você vai colocar as 2 pedras nos flancos do colete base. Pedras de pensamento para os filhos do persistiu com o grande pastor. E o grande monte vai carregar as famas deles diante do salvação, nos 2 flancos dele, para pensamento. E é interessante como, ó, por exemplo, o ouro hoje, ele está muito escasso no mundo, tá, poucos lugares que têm ouro da forma como existiam. E isso, ao meu ver, tem um encaixe com o fato de que o mundo hoje tem pouca pureza. Quando nós chegamos em Salomão, nós vemos que tem muita coisa ali, eles estão muito rodeados de ouro e da coisa toda e pá. O que acontecia naquela época? Tinha mais pureza, porque Davi, amado, teve um grande teve episódios de buscar o salvação com todo o coração dele. Então houve mais pureza na terra, porque quando um líder está buscando o Salvador, salvação diante do coração, aquilo derrama ao povo. Então tem mais pureza na terra, então tem mais ouro na terra. Então tem todo um encaixe assim, de que a escassez de ouro no mundo, ela tem um encaixe direto com a falta de pureza. E você vai colocar as duas. Ah não, isso aqui eu já li. É, tá. E você vai fazer encaixes de ouro, sim. E 2 correntes de ouro limpo. Você vai fazer elas delimitadas. Trabalho de corda trançado. E você vai pôr as correntes de corda nos encaixes.